Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, pelos nossos canais do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também é postado lá no YouTube, também Ângela Esteve 17. Então você pode tanto assistir ao vivo aqui pelo Instagram ou assistir depois lá pelo nosso canal do YouTube, né? Nós temos uma playlist aqui no Instagram e também uma playlist lá no YouTube de todos os evangelhos que nós temos feito aqui desde a época da pandemia. Então tem bastante material, bastante coisa para a gente ver, para a gente poder assistir, rever, né? Muita coisa, muitas reflexões que foram feitas aqui, né? Durante esses últimos 2 anos. Muito boa noite para vocês que estão chegando aí agora. Não esqueçam de curtir esse vídeo, principalmente depois que ele vai aqui para o Instagram e também no YouTube. Curtam o vídeo. Se inscreva no canal, porque aí você sempre, quando a gente colocar um vídeo novo, vai ser avisado que tem um vídeo novo. Isso ajuda para que essa informação, para que esses evangelhos eles circulem para um maior número de pessoas. Compartilhe também com as pessoas, é sempre muito bom. O nosso trabalho é um trabalho voluntário, é um trabalho que traz apenas reflexões da vida à luz do evangelho do nosso Mestre Jesus. É um trabalho que nós começamos a fazer dentro do Centro Espírita e na pandemia não dava para a gente poder fazer, então a gente trouxe isso para as redes sociais e acabou ficando. Então hoje a gente faz aqui de bom coração esse encontro semanal. Então vamos começar o nosso Evangelho, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo que nós sejamos iluminados nesse momento, que as inspirações do mais alto nos venham, para que a gente possa refletir a lição da noite. E assim, nós então pedimos licença à espiritualidade que nos acompanha e damos por iniciado o nosso evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês um tema que já faz tempo que eu estou com vontade de trazer, e hoje eu estava aqui meditando para saber qual tema que seria da noite, diante de todas essas coisas que andam acontecendo aí no mundo e principalmente aqui no nosso país, né? E veio para nós as bodas em Caná da Galileia. Todo mundo, já pelo menos uma boa parte da população sabe, né, da transformação que Jesus fez da água em vinho. E isso está narrado em João, no capítulo 2, dos versículos de 2 a 12, que eu vou ler para vocês. No terceiro dia houve bodas em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele e para também para os seus apóstolos: não tem vinho. Jesus lhe diz: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores: fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Na realidade, essas metretas aqui é uma medida, dá mais ou menos uns 34 litros. Jesus lhes diz: enchei as talhas de água. E encheram as talhas até a borda.
E ele lhes diz: agora tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo e lhe diz: todo homem põe primeiro o bom vinho e, quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram não muitos dias. E aqui a gente tem assim alguns dados, né, que a gente precisa colocar na realidade o que acontecia. Na cultura da época, um casamento durava cerca de 7 dias. Então, assim, a festa era bem grande e se procurava se servir tudo do bom e do melhor para os amigos. Então, era muita gente convidada, imagina 7 dias de festa. E é claro que o vinho era a bebida tradicional, e como o mestre de cerimônias disse, geralmente se servia o vinho bom primeiro, e depois que as pessoas já estavam já meio altas, aí servia o vinho mais barato. E aqui, quando ele pega esse vinho que ele não sabia de onde estavam vindo as talhas, ele vê que o vinho que Jesus havia, aquela água que Jesus havia transformado em vinho, era um melhor vinho, né? E assim o noivo não teve que passar vergonha, porque veja, seria muita vergonha para um anfitrião não ter a comida ou não ter vinho suficiente para os seus convidados. Este noivo que estava comemorando suas bodas era conhecido de Jesus, de Maria, da família de Jesus. Era um amigo da família. E é por isso que a mãe de Jesus pede a ele para que, ela conhecendo já os dons do filho, e mesmo ele dizendo a ela, ora, ainda não chegou o meu momento, esse foi o primeiro milagre de Jesus, né? Foi essa transformação. Mas na realidade eu trouxe isso aqui, essa passagem de Jesus, porque depois a gente vai encontrar no livro Boa Nova, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, no capítulo 12, chamado Amor e Renúncia, nós vamos achar a questão que é tratada aqui sobre os elos afetivos. E fala muito sobre amizade. E a gente está vendo muita gente até perdendo amizade por causa da política, por causa dessa confusão toda aí que está acontecendo. Então, aqui nesse livro fala de uma conversa íntima que Pedro vem ter com Jesus e questiona o seguinte: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Pedro estava preocupado, né, com as questões mundanas, porque ia servir vinho e as pessoas iam ficar alteradas, e esse era o ponto de vista pelo qual ele enxergava a situação. E aí Jesus então lhe responde: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Se coloque no lugar daquele noivo, daquela família que estava recebendo e de repente ficou sem a bebida. Então Jesus está se colocando agora,
vendo a situação sobre um outro prisma. Conheces a alegria de servir um amigo? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Ele está falando da amizade. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Olha o que Jesus está falando aqui sobre como que a gente deve se portar diante dos amigos, que são realmente os momentos melhores que nós temos na vida. É quando nós estamos junto a corações que são afinizados, que são simpáticos aos nossos. Só que o Simão Pedro, ele ainda ficou meio assim, não ficou muito bem convencido com essas palavras de Jesus. E aí ele faz aquela pergunta que eu acredito que é o que vocês também devem estar fazendo. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Olha essa pergunta. E Jesus então responde: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, como ele já estava prevendo já o futuro dele, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. O vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. E aqui, minha gente, é realmente uma coisa para a gente pensar muito. Porque nós, infelizmente, nós estamos vendo pessoas perdendo amizades, se afastando de pessoas, corações que antes estavam próximos aos seus, por questões meramente mundanas. Eu digo para vocês que de tudo que há de mais sagrado no mundo, o amor de um amigo é uma coisa muito importante, que a gente deve valorizar muito. Mesmo quando às vezes as nossas opiniões, mesmo às vezes quando as nossas crenças até mudam de direção, não importa. Um coração que a gente conquistou para nós
deve ser tratado com respeito, deve ser tratado com muito zelo. E só o fato, como ele diz, da gente, só o fato da gente dedicar da nossa essência, da nossa vida a um coração querido, já é o suficiente para valer a pena a amizade. Então, isso aqui vem hoje, né? Eu acho que a espiritualidade colocou esse texto aqui para mim hoje como um alerta e um chamado também. Gente, as coisas do mundo passam e passam muito rápido. Uma existência aqui na Terra passa muito rápido para a gente perder tempo em brigas, em glórias, perder amizades, porque muitas vezes, quando as situações ficam complicadas, seja no âmbito moral, seja no âmbito afetivo ou até material, é geralmente o coração amigo que nos socorre. Porque a gente ainda não acorda para a realidade do amor, da fraternidade, que é falado há 2022 anos, e a gente fica entrando em coisas como se nós fôssemos soldados que fôssemos defender alguma coisa. Vão se perder amizades, afetos. Muita gente aí comentando que está chegando o final do ano e eu ouvi pessoas dizendo que não quer nem ver a cara de um familiar ou de um amigo por questões políticas. Gente, isso é muito triste. É a gente dar força para o lado mal da vida. O próprio Jesus disse que mesmo que se um dia esse vinho de Caná que ele ofereceu, que foi motivo de festa naquelas bodas, poderia um dia se transformar no vinagre da amargura. E ele sabia que esse vinagre ele iria sorver, como sorveu do alto da cruz. Que aqueles todos, inclusive Pedro e todos os seus apóstolos que o seguiam, no momento grave da sua prova, ele esteve só. Apenas o acompanharam ao pé da cruz João, sua mãe, Maria Madalena e algumas mulheres que o seguiam. Onde estavam todos? E durante os seus 33 anos e durante todo o seu messianato, que a gente tem a notícia mais são dos 30 aos 33 anos dele, Jesus nunca virou as costas a quem quer que fosse que o procurasse. Os nossos elos afetivos é que constroem a pessoa que nós somos. Nós somos seres sociáveis. Nós não nascemos para viver sozinhos. Quando eu digo viver sozinhos, é viver isolados. Nós precisamos viver em sociedade. E se nós realmente queremos um mundo melhor ou um Brasil melhor, a gente deveria fazer isso com amizade. Não importa se é de um lado ou do outro, vamos colocar um ideal. Qual que é o ideal que você quer? Qual que é o ideal que eu quero? É fazer um país melhor? Então tá, então vamos trabalhar pelo nosso ideal no lugar onde nós estamos. No lugar onde nós estamos. Nós podemos fazer melhor dentro do nosso trabalho, dentro da nossa comunidade, nós podemos fazer atos, coisas que vão melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta? Porque briga não enche barriga de ninguém. Vamos pensar nisso antes de romper com aquela pessoa que até um tempinho atrás ela era aquela pessoa que você podia contar, era aquela pessoa que você cumprimentava, era às vezes aquele parça que você podia ter uma conversa bacana.
Poxa vida, gente. Vamos pensar nisso. Nós somos, somos mamíferos, né? Como todo mamífero, nós dependemos da alimentação do outro mamífero. E o ser humano, de toda a classe, né, da cadeia animal de mamífero, é o que depende mais. Porque o gatinho, o cachorrinho, com 2, 3 meses que ele mama, ele já anda e já vai procurar se virar. Ainda consegue, dependendo do lugar, ainda ter uma sobrevivência. O ser humano não. O ser humano depende de outro. Depende para comer, depende para cuidar da higiene, para ele poder crescer. Ele não consegue sobreviver sozinho. Se largar uma criança recém-nascida e solta, ela morre. E isso quer dizer o quê? Que nós somos seres sociáveis. Agora, se a gente fica brigando com a sociedade onde a gente vive, se a gente não é capaz de conviver bem com os amigos, como é que amizade é essa? E a troco do quê que se coloca em risco, né, um afeto, um elo afetivo? Estamos parecendo lutadores sem causa. E a causa não é este ou aquele. Nós precisamos tomar cuidado. Eu já falei isso de outras vezes e volto a repetir. Como outras pessoas que trabalham na área espiritualista têm falado, vamos tomar cuidado com a nossa vibração. Nós estamos em transformação planetária. Existe muita sombra que não quer que esse progresso aconteça. E depois, passa o tempo, a pessoa fica mal, fica ruim, se mete nessas brigas, depois acaba indo parar no psiquiatra, vai ter que ficar tomando remédio, e só vai trazer distúrbios físicos, inclusive, porque esse nervoso todo causa no nosso aparelho físico, né, a somatização. Nós somos um aparelho mento-eletromagnético. Toda vez que nós nos desequilibramos as nossas emoções, uma parte do nosso corpo vai sofrer com isso. Então vamos pensar um pouquinho nesta frase de Jesus, quando ele fala para Pedro que estava vendo somente as coisas da festa, do vinho, né, das coisas do mundo, e Jesus estava muito além no seu entendimento, quando ele faz a pergunta: conheces a alegria de servir a um amigo? De a gente ver um amigo bem? Vamos tirar essas armas de raiva, de ódio que está dentro do nosso coração e vamos colocar isso no chão. Não deixar que esses assuntos, interfiram nos nossos elos afetivos. Não vale a pena. Não vale a pena. Nunca, a guerra e essa luta nunca valeu a pena. Destruir amizades, lá na frente depois vai se arrepender, porque o tempo passa, os anos passam, e isso não vai resolver as questões que precisam ser resolvidas. Que as pessoas, né, queiram fazer mudanças sociais, isso é louvável, a mudança, a transformação é sempre bem-vinda. Mas não vamos deixar que isso deixe o nosso coração tão endurecido ao ponto da gente olhar para aquela pessoa que nós estimamos até há pouco tempo e que muitas vezes até frequentava a nossa casa, que fazia parte da nossa vida, de repente virar a cara por causa disso.
A amizade é uma coisa sagrada, a palavra amizade vem de amor. E a gente não pode desperdiçar isso. E nós vamos precisar dessa amizade sempre. Quanto mais nós tivermos pessoas, nós aumentarmos a nossa lavoura afetiva aqui na Terra, nesse momento presente, a nossa vida, inclusive espiritual, ela vai sendo mais facilitada também. Quanto mais amigos nós angariarmos, melhor. Amanhã, quando você precisar retornar à vida física com uma outra vestimenta, você terá corações que estarão dispostos a fazer a caminhada com você. O que às vezes não é fácil. Porque o que a gente leva daqui? Qual é a bagagem espiritual que nós vamos usar não só nesse momento presente, mas daqui para frente, inclusive quando a gente mudar de plano? É essa bagagem afetiva. E se a gente ficar com esse ódio, com essa coisa dentro do coração, e você desencarnar hoje ou amanhã, é isso que você vai levar. E vai se juntar com outros corações na mesma sintonia. Então vamos pensar um pouquinho, minha gente. Vamos apaziguar os ânimos. O Natal está chegando, época de confraternização, época em que a gente une os nossos corações. Vamos colocar essas diferenças de lado. Cada um tem a sua opinião e tudo bem. Vamos respeitar. Eu tenho a minha, você tem a sua, o outro tem a dele. Não importa. A amizade, o elo afetivo, ele tem que vir em primeiro lugar. Esse é o respeito que nós temos que ter com o nosso coração e do coração daqueles que nos estimam. Não vamos entrar, porque hoje essa questão política no nosso país não virou nem uma questão de ideologia, não. Virou uma questão obsessiva. E as pessoas não estão percebendo, mas estão sendo obsediadas. Quando abrem a porta da raiva, quando abrem a porta do ódio, o processo obsessivo ele se estabelece e com muita facilidade. É ligar o cabo na tomada. Não vamos entrar nisso. É muito importante que nós percebamos onde que está a nossa vibração. Aí depois a pessoa começa a reclamar de dor de cabeça, é dor de estômago, é problema no físico. Aí isso descamba também para a família, para os relacionamentos, descamba para o lado financeiro, para o trabalho. E quem é que sai prejudicado? A troco de quê? A gente não vai conseguir fazer, gritando, esperneando, fazer mudanças, não. Não é assim que as coisas se resolvem. Se fosse assim, o próprio Jesus teria estabelecido o reino dele dessa forma. Ele é o exemplo. No entanto, com a sua compreensão, com o seu amor, com a sua amizade com todos, com o seu exemplo, é quem está na história há 2022 anos sendo comemorado até hoje, lembrado até hoje. Qual foi o general romano? Qual foi aquele que recebe as mesmas homenagens como recebe Jesus? Onde estão os heróis? Onde está aquela Roma tão impetuosa, tão rica? Onde está a dominadora do mundo? Então é isso que a gente precisa refletir, né, gente? Vamos usar um pouquinho, né, de bom senso e ver o exemplo daquele que está à nossa frente, milhares e milhares de anos na nossa frente. Numa mentalidade que vibra em
numa dimensão maior, mas que se fez homem para nos mostrar o caminho. Então, que a gente use da nossa inteligência intelectual, da nossa inteligência emocional, para lidar com essas situações. E não nos esquecemos dessa fala de Jesus, né? A alegria da gente servir um amigo. É tão bom quando a gente consegue ajudar uma pessoa que a gente ama, que a gente vê a pessoa ficar bem e falar, poxa vida, É quando às vezes você dá um presente para uma pessoa e você vê ela tão feliz. Ou realizar alguma coisa que ela queria muito. Não dá uma coisa gostosa dentro da gente? Não vamos perder isso. Vamos ter esse entendimento. Para que a nossa vida não fique amargurada. Porque daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, nós vamos olhar para trás e falar por que eu fui perder a amizade ou a companhia de pessoas que eu gostava tanto e que não valeu a pena. Vamos pensar nisso. E que esse exemplo de Jesus, ao tirar inclusive, né, o noivo, né, daquela situação de ter ficado sem o vinho para suas bodas, e Jesus foi lá e com toda alegria não deixou que ele passasse a vergonha, porque seria muito forte isso para ele. E sentir essa alegria no coração. Vamos procurar seguir o exemplo. Nem todo mundo e as pessoas nunca vão concordar inteiramente conosco. Mas o fato de não concordar não significa que não nos amam. Nós precisamos aprender a respeitar, né, a visão do outro. E lembrar o que Jesus respondeu a Pedro, que o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência de sua vida. E a capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Porque só uma pessoa que já conseguiu amealhar amor suficiente dentro de si é capaz de manter as afeições. Então, que nós possamos cuidar aqui, ó, dessa nossa lavoura, para que ela cada vez se estenda mais, que ela se abra, não só para os amigos que nós já temos hoje, mas se abra sempre para as novas amizades. Eu espero que esse evangelho toque o seu coração, ou daquelas pessoas que você ama, ou que você pensa em compartilhar esse evangelho, para que pense nisso. Não vamos nos agastar um com os outros. Não vale a pena. Às vezes, aquele que a gente pensa que nos ofende, às vezes essa rusga que fica, vai ser a única prece que você vai ter depois, quando estiver talvez num outro lugar, necessitado de ser lembrado por alguém aqui. E às vezes é aquele que você julgou ser seu inimigo, que vai ser o único que vai se levantar ainda para fazer uma prece por você. Pense nisso. E que Jesus possa inundar o nosso coração de luz, para que a gente passe a entender melhor as coisas, que a gente baixe a bola, sabe? Que a gente não entre nesse clima tão fervoroso que anda por aí. Vamos nos proteger. A proteção acontece não é só porque um espírito de luz vem do nosso lado nos proteger, não. A nossa proteção está naquela porta que a gente não abre para que o mal entre. Essa é a maior proteção. Porque o mal só vai encontrar guarida na nossa vida, em nós, quando nós permitimos, quando nós deixamos uma porta aberta. E a porta do ódio, a porta do ressentimento,
Isso tudo faz com que ela fique escancarada e o mal adentre a nossa vida. Então, que o nosso coração se inunde de luz, sim, para que essa luz nos proteja de quem coloca a paz como sendo a sua meta de vida. E quando a gente quer paz e nós somos a paz, não importa as provocações. Faça ouvidos moucos às provocações. Isso não quer dizer que você é um alienado ou que você não coopere com nada. Não entre nessa jogada. Não entre nessa luta em glória. O nosso planeta e os guias espirituais têm pedidos para nós em todos os trabalhos. Precisa de luz, precisa de pessoas que vibrem na luz, que vibrem na paz. É muito importante isso. Todos os nossos trabalhos, quando a gente se reúne, ontem nós tivemos trabalho de apometria presencial e foi mais uma vez solicitado isso, que a gente convoque todos aqueles que são da paz, que são do amor, que querem realmente um futuro luminoso à Terra, que vivam a paz dentro dos seus próprios corações. E é isso que, humildemente, a gente vem aqui também falar para vocês, porque isso tem sido pedido para nós e a gente não pode se calar diante de um pedido desse que vem do mais alto. Que nós façamos sim a nossa corrente de amor e de luz, mas essa corrente tem que se juntar com outras correntes que estão em volta do planeta, inclusive nesse momento, fazendo vibrações de paz, e nós vamos nos juntar a eles nesse momento, fechando os nossos olhos e nos colocando acima da matéria. Vamos nos colocando fora do planeta Terra. Fazendo um grande círculo, nós vamos tocando as nossas mãos uns com os outros. Mesmo que a gente não se conheça fisicamente, mas espiritualmente nós podemos estar juntos. Nós podemos estar juntos, inclusive, com outros irmãos que estão nesse momento fazendo vibrações pela nossa terra. E nós podemos juntar toda essa força e energia para iluminar todo o nosso planeta, nesse amplexo de luz que emana dos nossos corações e é sustentado pelo coração do nosso Mestre Jesus. Porque Ele, acima de nós, nos abastece desse amor para que nós possamos doar também de nós pela paz mundial e principalmente pela paz do nosso país. Que nesse instante, os trabalhadores da luz, que são trabalhadores sobre a égide do anjo Ismael, que possam nesse instante também receber de nossa parte a nossa cooperação, emitindo as emissões de paz e de amor sobre nossa pátria, sobre o nosso Brasil querido. Que nesse instante nós possamos sentir a presença do nosso Mestre junto de nós, nesse calor que agora nos envolve a todos. Porque é a presença dele que nos faz sentir essa força, que nos faz sentir essa luz que transborda do nosso coração, para que juntos, todos juntos, nós possamos transformar a nossa morada numa morada de luz. E agradecidos ao nosso Mestre humildemente, nós pedimos licença para retornar. Vamos retornando aos nossos lares, aos lugares onde nós estamos, e vamos agradecendo a Ele por essa oportunidade bendita, pedindo que esteja sempre no meio de nós, nos abençoando, nos acalmando, trazendo lenitivo para as nossas almas, o entendimento, a paz e a harmonia, para que nós possamos andar no equilíbrio, que nós possamos andar sempre com os pés na terra, mas com a nossa mente e o nosso coração ligados ao alto. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
e graças a vocês também. Muito obrigada pela presença de todos, que nós possamos ter aqui uma excelente semana, lembrando de sempre fazer nas suas orações, pedir aqui pela nossa terra. Tem muita gente orando pelo nosso planeta, tem bastante gente orando pelo nosso país, e nós podemos ser aqueles colaboradores do Cristo que engrossam as fileiras daqueles que querem o amor, a paz, a harmonia e o progresso. Que nós possamos, então, ficar com as bênçãos do nosso Mestre, da nossa Mãe Santíssima. E, se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui de volta novamente com o nosso Evangelho Online. Tenham uma excelente semana, não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam também de compartilhar com aqueles que você ama. Um grande beijo, uma ótima semana a todos.